Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Barreal e o Lucas Vidalba. Será que teria alguma chance, por exemplo, deles serem comprados pelo Cruzeiro ainda nessa janela? Onde eu vou trazer aqui algumas matérias que temos, né? Tanto sobre os valores da compra dos jogadores e também se o Cruzeiro tem esse interesse ou não de efetivar essa compra, né, em definitivo dos jogadores, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Estou até usando uma camisa aqui que tem um autógrafo, né, do Matheus Pereira, do Lucas Silva também. Acabei pegando a errada, essa aqui eu não uso muito não, mas falei, já peguei mesmo, vou deixar essa aqui então para gravar o vídeo para vocês e bora aqui para a tela falar sobre cada um desses assuntos, tá? Só antes de começarmos, aproveite aqui para se inscrever no nosso canal, conto com sua ajuda para chegarmos em 44 mil inscritos, vamos ver aqui como que estamos, bem perto já desse objetivo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, deixe seu like, se inscreva aqui, vamos chegar aqui esses 44 mil, conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Então, vamos começar falando sobre esse caso envolvendo tanto o Barreal quanto o Vidalba, né, que tem esse empréstimo com o Cruzeiro e a opção de compra até o final dessa temporada. Já são jogadores que têm tido, sim, sua importância. O Vidalba, mesmo sendo reserva, tem deixado, né, uma ótima impressão e até pelo preço que o Vidalba ficou estabelecido, não ficaria surpreso se ele fosse comprado em definitivo o quanto antes, né? Por quê? Só para você ter uma ideia, o Cruzeiro pagou então R$ 1 milhão pelo empréstimo do jogador e aí tem uma opção de compra na casa dos R$ 2 milhões pelo empréstimo e ainda tem uma opção de compra de cerca de 4 milhões. Alguns portais falam 4, outros falam 3, mas ainda assim a compra total do jogador ficaria em menos de €1 milhão, né? Ficaria menos do que isso, 900 mil basicamente, o que é um número bem interessante para o Cruzeiro. Vale lembrar que não é um jogador que é titular absoluto, né? Mas sempre quando jogou deixou uma ótima impressão. Contra o Internacional, os 2 jogos que ele foi titular, esse jogo contra o Atlético Goianiense foi só no finalzinho, contra o Vitória foi bem também, contra o Corinthians, enfim. Teve ali suas boas participações no clássico contra o Atlético Mineiro também. Vale lembrar que nesse setor, né, ele tem jogado com o técnico do Cruzeiro sempre um lado mais esquerdo, com o Seabra, podendo até mesmo fazer um esquema com uma linha de 3, que ele fazia muito no Argentino Júnior, né? Basicamente ele era um zagueiro numa linha de 3, né? Se você for ver aqui, e ele sempre tinha mais espaço ainda por esse lado esquerdo. Tá aqui o desempenho dele na primeira fase do Campeonato Argentino e na segunda também do ano passado, sempre com uma nota média muito interessante. Então, assim, apesar de ser um zagueiro, um cara de 30 anos de idade, eu achei um valor muito baixo. Acho que é um valor que o Cruzeiro vai comprar o quanto antes. A informação que temos, né, inclusive de acordo com o próprio Samuel Venâncio, é de que o Cruzeiro já trabalha para ter sim essa compra do jogador, mas não acho que vai ser por agora, até porque, igual eu falei, tem opção até dezembro. Mas eu não ficaria surpreso se em outubro, no máximo agora em outubro, novembro, o Cruzeiro efetivasse essa compra, como foi nos casos do João Marcelo, do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tinha a opção de compra até dezembro, geralmente quando deu ali 3, 4 meses antes, até junho desse ano, né, no caso, em março o Cruzeiro já estava encaminhando essas compras, então não ficaria surpreso se o Vidalba, né, tivesse essa compra em definitivo nas próximas semanas. Falando em próximas semanas, eu quero destacar esse jogo do Cruzeiro contra o Libertad na Copa Sul-Americana, né? Que tá aqui o duelo na Esportiva, tá aqui, o Cruzeiro vencer fora de casa, R$ 50 voltando 122. Excelente cotação aqui para esse duelo. Lembrando, tem os próximos jogos também contra o São Paulo na Série A, tá aqui a cotação para vocês. Cruzeiro vencendo em casa pagando 1,99 e tem também já o duelo na Esportiva aqui contra o Cuiabá. Então por que eu gosto da Esportiva, né? Porque olha que as opções de jogos, por exemplo, tem jogos basicamente até o final do mês, até dia 22, 14 dias para frente, tem os 2 jogos do Brasileirão e o jogo da Sul-Americana. É a única casa que você pode apostar para o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos. Pode tentar fazer em qualquer outra aí, você não vai achar todas essas opções. Aqui, se o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos, R$ 50 voltando 646. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? E agora vamos finalizar aqui e falar sobre esse caso envolvendo o Barreal, que é uma situação um pouco mais delicada, até porque seria um valor total de R$ 20 milhões. Porém, é muito mais tranquilo de imaginar a compra do jogador justamente porque ele tem sido titular nesses últimos jogos, né? Então aqui, na temporada, 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Tem um tempo, né, que ele não marca, mas ainda assim
vem fazendo bons jogos, recuperado de lesão recentemente. Vale lembrar também, né, os gols contra o Botafogo, aquele golaço, e contra o Corinthians, deu assistência também contra o Grêmio e 2 contra o Vitória, né? Foi nessa vitória aqui por 3-1 do Cruzeiro. Então, assim, não acho que vai ser uma grande dificuldade para o Cruzeiro comprá-lo, até por conta da situação financeira atual. Já vi, por exemplo, alguns torcedores falando que hoje, né, o Barreal vale muito mais do que isso. E é verdade, se você for ver aqui, ó, os sites avaliam ele em 5 milhões e meio de euros, né? Então, assim, o Cruzeiro vai estar pagando basicamente 20, porque é 4 milhões de dólares, tá? Então vai dar uma oscilada ali. Mas ele estaria avaliado hoje em 34 milhões de reais, basicamente. Isso porque é um jogador de 24 anos, né? Então, assim, acho que até poderia valer muito mais do que isso. Uns 40, 45 milhões, tranquilamente. Acho também que foi um bom negócio. E tá aí a importância de você fixar, né, o valor de compra do jogador. Porque se não tivesse essa opção e esse valor fixado, imagina, né, o tanto que ele poderia valorizar. E também um bom negócio para o FC Cincinnati, que pagou 1,5 milhão de euros, vai estar vendendo basicamente por 4, então mais de 3 vezes, né, basicamente, esse rendimento. Lembrando que no ano passado foi uma peça muito importante no Cincinnati, 46 partidas, 8 gols e 12 assistências. É engraçado que em alguns momentos até jogando como um lateral esquerdo avançado, né? O Cruzeiro poderia, por exemplo, colocar uma linha de 3, é claro, lateral esquerdo estamos bem servidos, mas igual, uma linha de 3 com o Vidalba pelo lado esquerdo e um ponta o Barreal, tranquilamente, poderia ser esse jogador. Tá aqui, ó, na MLS do ano passado, peraí. Não, isso aqui é o jogo das estrelas, eu quero o MLS mesmo. Aí, ó, tá aqui, ó, sempre um lateral esquerdo muito ofensivo, né? Tá aqui o desempenho do Barreal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre essa compra, né, do Cruzeiro dos 2 jogadores. Que lembrando, o Cruzeiro tem seu interesse, vai efetivar essas compras muito em breve. Acredito eu que ainda nesse mês de setembro, até o início do mês de outubro, vamos ter alguma atualização nesse sentido, para não ter risco nenhum de não comprar os jogadores. Lembrando, já está tudo fixado, porém, para, né, até mesmo ter essa efetivação do contrato com o jogador, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. E se tem, por exemplo, outro jogador no elenco que você acha que tem que ter essa compra. Lembrando que dos únicos que estão no clube, que estão emprestados até o final do ano, podemos destacar, por exemplo, o Gabriel Veron, que está recuperado de lesão, né, vai voltar muito em breve. E, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém, é isso, né? Seria aí um jogador também que está fixado próximo da casa dos 10 milhões de euros, né? Que foi próximo do que o Porto pagou. É aquela coisa, o Matheus Pereira também estava fixado em um valor muito mais alto. Acabou sendo comprado por menos de 10 milhões também, né? Então, assim, se o Cruzeiro negociar, quem sabe não consiga comprar por 6, 7 milhões de euros, que daria seus 40, 35 milhões de reais tranquilamente. Lembrando que o Veron é mais novo, né? Tem 22 anos. O último jogo lá no dia 20 de julho, né? Então, contra o Palmeiras vai ficar ficou 2 meses fora, basicamente. Mas se voltar até aquela fase que ele estava vivendo, até essa lesão, certamente o Cruzeiro pode pensar em comprá-lo, mas uma situação mais delicada, porque não tem sido titular, né, por conta dessa lesão, e um valor bem mais alto. Mas enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber sobre essa perspectiva, né, de compra desses 3 jogadores que até antes da lesão, também o Gabriel Veron vinha sendo titular. Eu vou deixar o link para vocês da Esportiva, para esse próximo jogo contra o São Paulo, contra o Cuiabá e contra o Libertad. Tá aqui as cotações para vocês na Esportiva VIP, pode começar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E é isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!